Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para dizer que eu vou fazer um canal onde eu vou contar um pouco da minha história, né? Contar um pouco dos milagres que Deus fez na minha vida. Eu tenho 4 filhos, sendo 3 do primeiro casamento e uma princesinha do segundo casamento. Então eu tenho o Wagner, o Victor e o Vinícius, né? O Wagner com 19, Victor com 15 e Vinícius com 13. E tenho a Paola, do segundo casamento, de 3 aninhos, que é a tão desejada princesinha da casa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui incomodada por Deus. Porque, de alguma forma, eu queria gritar para o mundo tudo aquilo que Deus fez na minha vida e tem feito a cada dia mais. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. O mais novo é casado, mora em Minas, e o mais velho mora com a minha mãe. Eu fui casada com meu primeiro marido durante 14 anos, onde eu tive meus 3 filhos. Me casei muito nova, aos 14, fui mãe aos 16. E meu filho foi muito desejado, apesar de tão nova, eu era muito responsável, já trabalhava, então tomava conta das coisas de casa, enfim. Eu amadureci muito rápido, né? E aí não deu certo o relacionamento e eu fiquei um período sozinha, 2 anos, e onde eu conheci o meu atual marido e me casei e tive a minha filha. Mas no decorrer dessa minha vida, né, desde a infância, uma vida desgraçada, sem o amor de Deus, porque eu não tinha conhecimento ainda do Senhor Jesus, né? Meu pai na época era alcoólatra, então já não ajudava muito, né? Meu irmão mais novo se envolveu com drogas, e eu acabei, acho que, me casando cedo para poder fugir, né, de tudo isso. Enfim, era uma vida desgraçada. E eu tive meu primeiro filho, planejei o segundo e, para minha surpresa, sem o menos esperar, eu estava grávida novamente do meu terceiro filho, que é o Vinícius. Eu descobri a gravidez com quase 4 meses. Com 7 meses e 5 dias o Vinícius nasceu de parto normal. E no decorrer da minha pouco tempo de gestação, os médicos que fizeram a ultrassom não conseguiram identificar a alteração do batimento cardíaco do Vinícius. Então, logo que ele nasceu, ele já foi diagnosticado com sopro. E 4 horas depois, uma cardiologista, a doutora Ana Paula, veio no hospital e diagnosticou ele com tetralogia de Fallot e eugenesia pulmonar. Um problema muito grave, né, raro. Não são muitas crianças que têm, a maioria que tem essa doença é crianças com síndrome de Down. E o Vinícius nasceu com 2,9 kg e pouquinho. Ele nasceu bem, apesar de ser prematuro, um peso bom, com um tamanho bom. E ele ficou no hospital por 21 dias. Eu não conseguia amamentá-lo, ele não conseguia sugar, porque ele se cansava, ele nasceu todo roxinho, né? Aqui na área dos olhos, a unha. Então ele se cansava, então ele não conseguia, então foi dado pela sonda. Eu tirava o leite materno e dava pela sonda. E aí começou a minha luta. Só que, através do nascimento do Vinícius, com esse diagnóstico, tinha uma vizinha que era da igreja quadrangular, e ela me convidou, né, assim que o Vinícius foi para casa, ele tinha que dormir praticamente sentado, eu tinha que ficar 24 horas de olho nele. Por quê?
eles queriam segurar ao máximo para poder operar, porque o Vinícius não tinha tamanho, o Vinícius não tinha peso e era uma cirurgia de risco e ele só tinha 5% de chance de sobreviver nessa cirurgia. Ele tinha que chegar pelo menos a 10 quilos, né? E por ele ser cardíaco e não se alimentar muito bem, porque ele também tinha restrição de quantidade de mamar por dia, porque senão encharcava o pulmão, então era uma luta. Ele podia 100 ml o dia, então esses 100 ml eu tinha que fazer picadinhos e ir dando para ele aos poucos, né? E essa vizinha nos convidou a fazer uma campanha na igreja e foi aonde pela primeira vez eu ouvi do amor de Deus por nós, dos milagres dele, da palavra dele. Mas confesso que aquilo me deu força para eu acreditar que ia dar tudo certo, mas ainda não conhecia o Senhor, né? Eu só ouvi falar pela primeira vez. Então eu comecei essa campanha, que eram 7 quinta-feira, e na terceira quinta, eu fui 3 quinta-feiras, e aí eu fui na terceira, daí quando foi na próxima semana, numa terça, o Vinícius começou a passar mal de repente. Eu liguei para a médica, ela já acionou o resgate e colocamos o Vinícius na ambulância e fomos para São Paulo no Beneficência Portuguesa. Aonde ele deu entrada, foi daqui lá com oxigênio, ele deu entrada lá no dia 11 de fevereiro, fez vários exames, tomou medicação e no dia 20 de fevereiro de 2006 o Vinícius foi para o centro cirúrgico com 3 meses, pesando 3,1 kg, e aonde eu entreguei ele na mão dos médicos e eu ouvi da boca dos médicos que ele só tinha 5% de chance de sobreviver, que era nada para o porte, para aquele porte de cirurgia que ele iria fazer, né? Porque abre o coração, né? Coloca aquela máquina corpórea para fazer o funcionamento do coração, porque o coração dele tem que parar. Então era uma cirurgia bem arriscada. Além de corrigir os quatro erros do coração, ele nasceu com a genesia, que é essa válvulazinha mal formada entre o pulmão e o coração, é onde eles iriam colocar uma biológica. E assim começou a minha luta. A cirurgia do Vinícius durou 10 horas. E a minha mãe em Valinhos, eu em São Paulo, minha mãe em Valinhos terminando a campanha. E eu fiquei 4 meses morando dentro do Beneficência com o Vinícius. Que pós-cirúrgico, ele teve parada cardíaca, ele teve arritmia, os rins parou, ele teve convulsões, tudo que não podia ter, o Vinícius teve. Mas o guerreiro conseguiu passar por tudo isso, ficamos 4 meses lá, ele veio ainda embora com um pouquinho de derrame, né, que são líquidos em volta do coração, e voltamos para casa. Voltamos para casa, Vinícius bem, parei de ir na igreja. Aí eu não queria ir mais. Nesse meio tempo de 4 meses que eu fiquei lá, o meu irmão mais novo, o Juninho, ele mexia com drogas, ele bebia, né? Então eu fui para lá em fevereiro e o marido dessa vizinha que me chamou para fazer essa campanha com o Vinícius convidou meu irmão para ir no acampamento de carnaval dos jovens. E ele não queria, resistiu a princípio, mas ele disse, né, que precisaria estar orando pelo sobrinho e tal, e meu irmão acabou indo nesse acampamento e ele voltou, graças a Deus, outra pessoa, né, convertida, onde até hoje ele anda nos caminhos do Senhor, tem a família dele, né, para honra e glória do Senhor. O Vinícius nasceu no dia do aniversário do meu pai, dia 11 de novembro de 2005. O Vinícius, ele foi realmente um presente de Deus para a nossa vida. O meu pai era alcoólatra, né? Então, nas minhas gestações, tanto do Wagner, do Victor e do Vinícius, o meu pai brigava muito, então eu sempre que entrava no meio, porque ele me ouvia, né? Aquela história toda.
E Deus permitiu que ele nascesse no dia do aniversário do meu pai. Veio com essa doença, né, com essa má formação congênita no coração, não é genética, nada, foi má formado. Inclusive era para ter até abortado, porque geralmente não consegue se segurar a gestação toda. E meu pai se arrependeu muito, né? Pediu perdão, disse que não ia beber mais e assim foi. Ele nunca mais bebeu, se libertou desse vício, né? Graças a Deus. Enfim. Então, meu irmão também foi pro acampamento, voltou convertido, saiu das drogas, hoje tem a família dele, né? E aí a gente, né, passou esse período lá, voltamos para casa e eu não fui mais para a igreja. Ia de vez em quando, ainda não tinha aquele conhecimento, né? E aí passaram-se, eu fiquei em fevereiro, março, abril e maio em São Paulo. Cheguei finalzinho de maio, começo de junho. E quando foi em novembro do mesmo ano, o meu filho mais velho tinha 7 anos, 6 anos na época, né? Ele ia fazer 7 em novembro. Ele começou a passar mal, começou a ter umas crises de falta de coordenação motora, ia colocar comida na boca, colocava na orelha, ia colocar açúcar no copo, caía do lado da mesa. Para ele estava certo, mas ele estava fazendo essas coisas estranhas, né, onde eu corri com ele, né, atrás de médico, pediram vários exames. Ele passou praticamente o mês de novembro inteiro fazendo exames e com esses sintomas, né, com esses sintomas de a coordenação motora totalmente desorganizada. No dia 6 de dezembro, quando eu peguei todos os resultados de exames na sala da pediatra, no postinho de saúde, ela estava vendo os exames que eles pediram de labirintite, um monte de exames, e aí o meu filho apertou a minha mão, a gente já estava de pé, porque ela tinha visto todos os exames, e ela disse que não tinha dado nada e estava encaminhando ele para o neurologista, né? Mas esse período de quando ele começou a passar mal até essa data, eu estava com ele todos os dias no pronto-socorro passando mal. E nenhum médico, nenhuma vez sequer pediu uma tomografia para fazer no meu filho, porque ele tinha muita dor aqui, muita dor de cabeça, de chorar mesmo. Então, nesse dia, a doutora estava encaminhando para o neurologista, e aí ele convulsionou dentro da sala. Então foi aquela correria, liga para a Santa Casa, eu não queria esperar a ambulância, eu com o Vinícius pré-operado no colo, já coloquei o Vinícius na cadeirinha, joguei meu filho no banco de trás e fomos para a Santa Casa, onde cheguei lá, todo mundo já estava esperando, ele internou, e era umas 9 e pouco da manhã, quando foi umas 11 horas ele foi fazer a tomografia, né? E 5 horas da tarde, o mesmo médico que veio me dar a notícia de que o Vinícius era cardíaco e tal, o mesmo médico veio me dar a notícia que o meu filho tinha um tumor no cérebro, na parte do cerebelo aqui atrás, né? Que era muito grave, porque o tumor estava muito grande e que no dia seguinte ele já ia internar na PUC e ir direto para o centro cirúrgico. E assim começou a minha segunda jornada. No dia seguinte fomos para a PUC, ele internou. Para honra e glória do Senhor, Deus colocou uma equipe médica maravilhosa, aonde a doutora Fernanda, que foi quem nos acolheu a princípio, me disse, olha, o centro cirúrgico já está esperando ele. E aí ela me pediu os exames. Eu falei, olha, o único exame que tem é essa tomografia. Aí ela falou, mas não pediram nenhuma ressonância? Eu falei, não. Ela falou, eu não posso operar ele sem ver antes uma ressonância, né, com contraste, tudo certinho. E foi Deus quem colocou isso na mente dela, porque se eles tivessem aberto a cabeça do meu filho do jeito que estava, ele tinha morrido na mesa, porque estava tão inchado o cérebro, tinha tanta secreção, que ao abrir a cabeça, eles iam atingir nervos, partes que não eram, né, enfim.
Aí ela fez a ressonância e ela disse que não teria condições de operá-lo daquele jeito, que ele iria ter que colocar um dreno para tirar toda a secreção primeiro, tomar medicação para depois estar operando. E assim foi, ele ficou no quarto, foi para o centro cirúrgico, colocou um dreno na lateral da cabeça, e aí tomou várias medicações, onde, tipo, do dia 6 de dezembro a 11, que quando foi a cirurgia, ele engordou, tipo, 2 quilos, ele inchou, né, por causa da medicação. E ele tinha dores, né? E aí foi, dia 11, ele foi para a cirurgia, 10 horas de cirurgia, onde, para a honra e glória do Senhor, ele saiu desentubado, conversando, deu entrada na UTI, e no dia seguinte ele não falava, ele não abria os olhos, ele só chorava, só escorria as lágrimas, né? E ele não tinha mais reação nenhuma. E a doutora disse que tudo aquilo era fruto mesmo, sem consequências da cirurgia, porque foi muito grave, além de ter tirado um tumor do tamanho de uma laranja baiana, Bahia, que eles falam, gigante. Embaixo tinha mais 3 pequenininho, perto do nervo da visão, onde eles tiveram que fazer uma raspagem para poder tirar essas massas, né, esses tumores. Então, ela falou que a recuperação seria muito difícil, talvez ele ficasse com sequelas, porque o tumor era muito grande, inclusive eu pedi para ver e acabei vendo, é horrível. E estava velho já, né? E estava bem complicada a situação dele. E ele ficou na UTI por 6 dias e depois foi pro quarto, mas ele não fazia nada, nem sentado ele conseguia ficar, né? Ele não tinha controle sobre o tronco, não tinha movimentação nenhuma, nem mão, nem perna, nada. E aí foi passando o tempo, eu acabei ficando lá com ele por 3 meses. Nesse decorrer, ele só saiu uma vez, que foi na véspera do Natal, que eles liberaram meu filho para passar o Natal em casa. Aí a gente foi para casa no dia 24 pela manhã. Passamos o Natal, né, à noite, ele passou bem, no dia 25 ele ficou bem. Quando foi no dia 26, pela manhã, ele vomitou toda a noite, ele vomitou muito e quando amanheceu o dia eu levei de volta, onde ele já deu entrada e o médico acabou diagnosticando, né, tirou o líquor da coluna porque ele estava com meningite. Aí ele foi para o isolamento, ficou 18 dias no isolamento, só eu podia entrar lá dentro com dor, com febre, e tentaram vários antibióticos e nada de matar essa bactéria. Os infectologistas vieram de São Paulo para manipular, para tentar achar, né, um antibiótico para matar a bactéria. Até que, para honra e glória do Senhor, eles encontraram, mas assim, cada dose que ele tomava de antibiótico era uma veia, porque era um antibiótico arenoso. E aí, na terceira dose de antibiótico, ele já teve melhoras, não teve mais febre e acabou que ficou bem. 5 dias depois ele foi para o quarto, ficamos mais um período, ele veio para casa sem andar, sem falar e sem enxergar. Então foi 4 meses aí de processo para ele voltar a fazer tudo isso de novo. E hoje é um menino saudável, vai fazer 20 anos, né? Não ficou com sequelas nem da cirurgia nem da meningite. Por um tempo, assim, ele não descia escada sem segurar, não subia, né? Tinha um desequilíbrio do corpo, mas hoje ele já não tem mais isso. Ele é perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, pessoal, é assim, um pouco da minha história, do meu início com o Senhor Jesus, né? E aí, depois de tudo isso, eu fiquei por 8 anos na igreja quadrangular, né? Mais aquele negócio brando em cima do muro, porque a gente, quando precisa, corre atrás de Deus. E quando tá tudo bem, a gente só faz a nossa parte, que é ir aos domingos na igreja, né? Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu estou falando com convicção porque foi assim comigo, tá? Não estou generalizando ninguém, mas isso aconteceu comigo. Quando eu precisei, eu estava lá. E quando não precisava, eu não precisava ir. Mas eu aprendi errado. Eu aprendi que
Eu tinha que ir na igreja todos os domingos. Se eu não fosse, né, tava errado. Mas eu fazia por obrigação, não por amor a Deus, e não porque Ele é, né, e não pelo que Ele faz, ou, né, enfim. E hoje não. Hoje eu tenho outro, outro tipo de intimidade com o Senhor, né? Então, passado tudo isso, lá em 2006, né, os meninos se recuperaram para o glória do Senhor. Em 2013, o Vinícius teve que fazer a segunda cirurgia cardíaca, foi a troca do tubo, né, corrigiu o coração com 3 meses e colocou um tubo. E esse tubo, ele resseca, ele calcifica, então ele tem que fazer trocas. Então, ele trocou em 2013 esse tubo. Então, foi a segunda cirurgia cardíaca. E agora nós estamos em setembro de 2019 e chegou a hora do Vinícius fazer a terceira cirurgia cardíaca, né? A terceira troca aí do tubo do coraçãozinho dele. Nós internamos na quinta-feira agora. Ele fez a angiotomografia na sexta e já ia ficar para operar amanhã. Mas não tinha vaga no centro cirúrgico, mentira, na UTI. E acabaram nos mandando embora para casa. E agora a gente está esperando a qualquer momento a PUC vai ligar novamente para poder internar ele e fazer a terceira cirurgia cardíaca para troca do tubo. Ele está bem, mas está com medo. A gente tem orado muito, tem buscado muito a Deus, né? Confiar que vai dar tudo certo, porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas, e é tudo no tempo dele. Então, isso é uma prévia mais ou menos do que eu vou contar daqui para frente. Desculpa aí, voltar, porque são muitos detalhes, mas é isso daí. São meus 4 filhos, 2 dele passaram por isso, né? Os outros 2, graças a Deus, né? O Vitor e a Paola são super saudáveis, mas eu sei que tudo isso é para honra e glória do Senhor, porque se o Vinícius não tivesse nascido com esse problema, eu nunca teria ido a uma igreja ouvir sobre o amor de Deus, né? Mas, assim, tem muitas coisas que eu passei na minha vida, né? Muitas coisas que aconteceram que, se não fosse o amor de Deus, eu acho que eu não estaria mais aqui. Não teria força para suportar tudo isso que eu passei com os meninos, também no casamento, no dia a dia, né? E hoje eu falo que, mesmo com tudo isso, eu sou muito feliz, né? Porque eu tenho o amor de Deus, porque Ele vive em mim e eu vivo para o Senhor. Mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir desse amor incondicional de Deus. Lutas a gente tem, sim, sempre vamos ter, né? Mas, como diz a minha amiga Vivi, minha irmã em Cristo, um dia de cada vez e todos com Jesus. E aí a gente consegue, né, seguir em frente, olhando para Ele, nem para a direita, nem para a esquerda. E todas as lutas que vêm, todas as tormentas, a gente vai conseguir vencer e passar por cima, porque Deus é conosco. Tá. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi uma prévia aí, um pouco do que aconteceu aí com os meninos, né? Vou estar falando mais sobre o Vinícius. Tenho muitas bênçãos para contar. Tenho muita coisa ainda para falar para vocês do que Deus já fez na minha vida. Esses são os 2 milagres que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus filhos, que foi tirar eles do leito da morte e dar a eles a segunda chance de sobreviver. São meninos muito bons, obedientes. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Eu sempre fui uma mãe bem brava, bem rude, ainda sou, mas moderadamente. Então Deus também me mudou como mãe, tem me mudado todos os dias, como pessoa, como mãe, como filha. Errei muito nessa vida, o preço que a gente paga é árduo, mas a gente não tem como pular esse processo. E ele é para nos amadurecer,
espiritualmente. Tá bom? Espero que vocês gostem, divulguem o canal, deixem comentários, me perdoe pelos erros e falhas, mas eu não estou fazendo isso para ganhar